Pessoal, bom dia. Então, vou começar a aula de hoje concluindo a parte de taxas relacionadas. Vou fazer mais dois exemplos de problemas desse tipo. Taxas relacionadas, que são esses problemas em que a gente considera que a x e y como variáveis dependentes de uma terceira variável independente, né? A gente considera x como x de t e y de t, tá bem? Que vocês vão conhecer depois na geometria analítica ou no cálculo 2 como curvas parametrizadas, né? Isso aqui define uma curva parametrizada. E nós encontramos sempre uma relação entre essas duas variáveis x e y, variáveis dependentes, né? A gente entende aqui que tem uma relação Q de x, y igual a c. E a partir dessa relação aqui, a gente é capaz de calcular as derivadas de x e de y com relação ao tempo. Pelo menos uma com relação à outra, tá certo? Então, desses dados aqui, a gente quer concluir coisas a respeito de dx, dt e dy, dt. Né? Então, como um exemplo, vamos considerar o seguinte problema. O problema em que a gente tem uma bola de neve derretendo, tá bom? Então, a gente imagina que tem essa bola de neve derretendo e que a área da superfície está decrescendo a uma taxa conhecida. Então, a gente conhece uma das derivadas com relação ao tempo ali, né? A derivada da área com relação ao tempo, tá certo? Que é dada aí como 1 centímetro quadrado por minuto, decrescendo, né? Tá bom? E a gente quer saber a taxa segundo a qual o diâmetro decresce. Então, quando o diâmetro for 10 centímetros, tá certo? Então, é um típico problema de taxas relacionadas, né? A gente tem aqui uma bola de neve, né? Bola de neve, que a gente entende que é aproximadamente uma esfera, né? A gente simplifica o problema, imaginando que essa bola é bem aproximada por uma esfera, tá certo? E aí, a gente tem que a área de superfície, né? A área da superfície esférica, ela é dada pela fórmula 4π r ao quadrado, onde o r é o raio, né? Onde r é o raio da esfera, tá certo? Onde r seria esse raio aqui, né? Então essa fórmula é conhecida, né? Uma coisa da geometria espacial aí, tá bom? E bom, eu vou chamar o diâmetro aqui. O diâmetro, eu vou chamar de x, e x então é 2r, né? De modo que r é x sobre 2, e portanto eu vou poder calcular a área em função do diâmetro, porque a pergunta lá que está sendo feita é a respeito do diâmetro, né? Então vamos trabalhar com o diâmetro e não com o raio, tá bom? Então eu chego aqui que a área é 4π x sobre 2 ao quadrado, e que é, portanto, 4π x quadrado sobre 4. Então, na verdade, a minha relação entre as taxas, né? A relação é π x ao quadrado, né? Então, eu não estou trabalhando com o raio, mas sim com o diâmetro. Então, a fórmula da área de superfície é essa daí, tá bom? Então, o que é dado aqui no problema, né? Voltando para o enunciado. A gente tem o seguinte, a gente é conhecido então dA dt, né? A taxa de variação da área com relação ao tempo. Então dA dt é menos 1 centímetro quadrado por minuto, porque a área está decrescendo, né?
E a gente conhece o diâmetro x igual a 10, né? Então os dados aqui do problema, os dados, né, são que dA dt é menos 1 centímetro quadrado por minuto, a taxa de variação da área é essa, e também o diâmetro é dado como 10 centímetros num certo instante do tempo. E eu quero saber, então, nesse instante do tempo em que a gente tem essas duas informações, quanto que é dx dt, né? A pergunta aqui é quanto que é dx dt. Qual que é a taxa de decrescimento do diâmetro, né? Então, a resposta aqui sai de derivar a equação da área com relação ao tempo dos dois lados, né? E substituir os valores dados. Então, eu pego a fórmula da área e aplico nela a derivada com relação ao tempo, e eu fico então com dA dt é igual a d dt de π x quadrado. Então, dA dt num certo instante foi dado, na verdade a gente está falando que é constante, né? Está falando que decresce a 1 centímetro por minuto, 1 centímetro quadrado por minuto. Π é constante, e eu tenho então que derivar x quadrado com relação ao tempo, né? É d dt de x2. Então aqui é o momento em que a gente usa a regra da cadeia, né? Eu quero derivar o quadrado da função x com relação ao tempo. Então aqui o procedimento é por regra da cadeia, ou por aquela fórmula que a gente deduziu antes da regra da cadeia para a derivada do quadrado de uma função, né? Então, do lado direito aqui, eu concluo que isso aqui é π vezes 2 vezes, né, x, certo? 2x vezes dx dt. Então, o 2x é a derivada da função que eleva ao quadrado, aplicada na função x, né? Então, é a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, é o 2x, e tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é o dx dt, né? Certo? E aí é dessa equação, então, que eu vou tirar o que está sendo perguntado, né? Então, substituindo, eu posso até isolar daqui, já vou isolar o dx dt como 2πx1 que multiplica dA dt. E agora eu substituo os valores, né? Substituindo os valores dados, eu encontro que dx dt é 1 sobre 2π, x é 10, né? 10, que multiplica, bom, menos 1. Menos 1. Então, está aí a resposta, né? A gente fica com dx dt igual a menos 1 sobre 20π, quanto que é centímetros por minuto, né? Centímetros por minuto. Está aqui. Certo? Veja que o x aqui, ele está em centímetros, né? Então aqui era centímetro ao quadrado por minuto. Essa resposta ela sai em centímetro por minuto, mesmo como era de se esperar, né? E esse sinal de menos, ele está dizendo que o diâmetro de fato está decrescendo, né? Taxa de variação negativa significa que a sua quantidade está decrescendo com relação ao tempo. Então, esse é mais um problema de taxas relacionadas, né? Um problema ligando área com diâmetro, enfim. Alguma pergunta? Nessa lista dessa semana tem mais problemas de taxas relacionadas, né, para vocês analisarem. Vamos ver um que é um pouco mais sofisticado agora. É o problema
de analisar o seguinte: a gente tem um avião voando a uma altitude de 5 km e ele passa sob um telescópio no chão. E é conhecido o ângulo de elevação, quer dizer, o ângulo com o qual você enxerga o avião, tá bem? E a gente sabe que esse ângulo de elevação, na medida que o avião se distancia, ele vai diminuir, tá certo? E está sendo dito que ele diminui a uma taxa de π/6, tá bom? E a pergunta é qual que é a velocidade do avião nesse instante, tá bom? Então, nesse exemplo, a gente tem a seguinte figura, né? Digamos que aqui seja o solo, tá bem? A gente tem uma altitude fixada aí de 5, né? De 5 quilômetros. E aqui você tem o seu avião, o avião, digamos, indo para cá. E a partir do ponto de observação, vou colocar aqui um observador, a gente tem esse ângulo de elevação aqui, θ. Tá bem? E o que é dado, né? Então, o que é dado é que a taxa de variação desse ângulo com relação ao tempo, dθ, dt, é de menos π/6. Aqui estamos irradiando por minutos, digamos, tá bom? Tá dando alguma unidade? Bom, digamos que seja minutos, tá certo? A unidade de tempo. E vamos chamar aqui de x, essa coordenada de posição horizontal do avião, tá certo? De modo que o que eu quero saber, então, é dx dt, tá bem? No momento em que o ângulo de elevação é θ igual a π/3. Então é dado isso também, né? Que θ é π/3. Então, no momento em que você vê o avião com 60 graus de elevação com relação ao solo, a taxa de variação desse ângulo é menos π/6, né? É menos 30 graus. E o que você quer saber é a velocidade do avião, tá bom? Tendo como conhecida a elevação aqui, a altitude, né? Tá bom? Então, nesse caso, o que vai aparecer como relação entre as taxas é uma função trigonométrica, tá certo? É uma função trigonométrica. E eu vou usar aqui o seguinte, eu vou usar as quantidades, né? 5 e x, quando relacionadas a esse ângulo θ aqui. Então, para me aproveitar desse exemplo para calcular uma derivada que a gente não calculou ainda, eu vou usar a função cotangente aqui. Eu vou usar a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente aqui. Eu vou usar então essa função cotangente. Então, a relação, né? Qual que é a relação entre as quantidades aí? A relação é essa daqui, né? É que a cotangente do ângulo θ é igual a x/5. E é isso daqui que eu vou derivar com relação ao tempo dos dois lados para poder resolver o meu problema. Tá bem? Então, nesses problemas de taxas, muitas vezes o mais difícil é você reconhecer qual que é a relação, né? Você empregar uma fórmula de área, uma fórmula de volume ou alguma relação trigonométrica desse tipo para, enfim, né, para poder derivar dos dois lados e concluir o que está sendo perguntado, né? Então, veja que para eu poder, o que eu vou fazer aqui é que eu vou aplicar a derivada com relação ao tempo dos dois lados, né? E aí, para poder usar a regra da cadeia, eu vou ter que conhecer a derivada da função cotangente, não é verdade? Então, vamos fazer um cálculo auxiliar aqui e vamos derivar a função cotangente até como uma revisão, né, das regras de derivação que a gente viu até agora. Então, a cotangente de U, ela é, por definição,
o cosseno de u sobre o seno de u. Né? Essa é a definição da função cotangente. E, portanto, a derivada da função cotangente de u, ela é a derivada desse quociente. Né? Então, eu vou derivar o quociente derivando a função de cima e multiplicando pela função de baixo e subtraindo a função de cima multiplicada pela derivada da função de baixo, e tudo isso é dividido pelo quadrado da função de baixo. Então aqui eu estou usando a regra do quociente. Né? Então temos a regra do quociente, e aí eu vou fazer algumas simplificações. Vou fazer aqui as seguintes simplificações. Bom, efetuando isso, né, eu fico com a cotangente linha de u igual a derivada do cosseno é seno, então nós temos seno ao quadrado de u. Aliás, é menos, né? Derivada do cosseno é menos seno, então aqui fica menos seno ao quadrado de u. E a derivada do seno é cosseno, então fica menos cosseno ao quadrado de u. Então é um cálculo muito parecido com o cálculo da derivada da tangente. É quase a mesma coisa, tá bom? E tudo dividido pelo seno ao quadrado de u. E aí, então, eu fico com... Aqui em cima é menos 1, né? Então a cotangente, linha de u, é menos 1 sobre seno ao quadrado de u. E, bom, essa função tem um nome, né? Essa função é a cossecante. Então... Quer dizer, 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante. Então, a derivada da cotangente de u é menos a cossecante ao quadrado de u. Certo? Essa é a... Então, eu deduzi aqui mais uma fórmula de derivadas, muito parecida com a da tangente. Agora, a da cotangente é a derivada da menos cossecante ao quadrado. Então eu vou precisar disso para poder fazer a derivada do problema principal aqui, né? Então, sabendo disso, agora eu posso derivar dos dois lados a minha relação, né? Posso fazer d dt da cotangente de θ, e isso aqui é igual a d dt de x sobre 5. Então agora é a regra da cadeia, aqui do lado esquerdo, que vai dar menos a cossecante ao quadrado de θ vezes dθ dt. E do lado direito é mais fácil, né? Porque isso aqui é 1/5 de dx dt, simplesmente, né? Então vejam só, eu escolhi usar a função cotangente exatamente para simplificar o lado direito dessa conta aqui, tá? Você poderia fazer o mesmo problema usando a função tangente, por exemplo, em vez da função cotangente. Mas aí você ficaria com 5 sobre x e você teria que derivar 5 sobre x, e isso ia complicar o lado direito dessa conta. Mas é uma questão de opções, tá certo? Pode ser também. Pois bem, então aqui já tem a relação entre as taxas, e o que eu tenho que fazer agora é substituir os valores e descobrir dx dt. Então eu já vou isolar aqui dx dt. Fica menos 5 vezes a cossecante ao quadrado de θ multiplicado por dθ dt. Vou colocar esse parênteses aqui. E agora vamos substituir os valores, então, e a conclusão é que dx dt é menos 5 vezes a cossecante ao quadrado de θ, π sobre 3, multiplicado pela taxa de variação, menos π sobre 6. Né? Menos π sobre 6. Pronto, e aí, efetuando essa conta, a gente descobre o dx dt, né? Então, tem que saber o valor dessa cossecante de π sobre 3, certo?
E pronto, né? Então vamos calcular aqui, né, a cossecante de π sobre 3. Nada mais é do que a definição da cossecante é 1 sobre o seno, né? 1 sobre o seno de π sobre 3. E, bom, o seno de π sobre 3 é... quanto que dá? Olhando para o ciclo trigonométrico, né? No ciclo trigonométrico, o π sobre 3 é 1/3 de um ângulo raso, né? Ele está aqui. π sobre 3. E a gente quer saber o seno dele, aqui, essa altura aqui, né? Então é um daqueles valores conhecidos, né? Isso daí é o seno de 60 graus. E, portanto, é raiz de 3 sobre 2. Né? Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui está dando 2 sobre raiz de 3. Sendo que, na verdade, o que eu quero aí é o quadrado disso, né? Para poder colocar naquela fórmula lá, né? Então, a cossecante ao quadrado de π sobre 3 é 2 sobre raiz de 3 ao quadrado, que nada mais é do que 4/3, então, né? Tá? Então, esse daí é o valor da cossecante. E agora, então, é só voltar ali para a fórmula do dx dt. Então, a conclusão é que dx dt é igual a, aqui, né? Menos 5, que multiplica 4/3, que multiplica menos π sobre 6. Então é só simplificar algumas coisas. O sinal aqui é positivo, de acordo com o avião realmente está se afastando do observador, né? A gente esperava ter um dx dt positivo, de fato está dando positivo, né? Esse menos aqui com esse menos. E, bom, a gente pode cancelar aqui o 6 com 4, fica 2, 3, 10 sobre 9, né? Então a gente tem 10π sobre 9. E entendendo que a unidade de tempo é em minutos, né, eu tenho então quilômetros por minuto. Essa é a conclusão, então, a respeito da velocidade. É isso. Então é um exemplo um pouco mais sofisticado em que a gente precisou usar as funções trigonométricas, né? Esses problemas vão ser sempre assim, vai ter alguma relação ou dada ou conhecida, e você tem que derivar com relação a uma outra variável dos dois lados. E aí você, enfim, chega onde tem que chegar, né? Então, na lista dessa semana tem alguns problemas sobre isso, tem um com circuitos elétricos, tá certo? Dei uma olhada nesses problemas para praticar mais um pouquinho. E se acostumem com as funções trigonométricas também, né? Eu fiz esse exemplo por causa disso, tá certo? A gente vai trabalhar com essas funções constantemente. Veja que qualquer problema desse tipo, né, que envolva resolver um triângulo, vai aparecer alguma função trigonométrica, né? A gente vai trabalhar com mais problemas assim daqui para frente. Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok, então vamos passar ao tópico seguinte, que é o tópico das aproximações lineares, tá bem? Então, vamos entender o que está sendo afirmado com essa equação aqui, né? A gente vai entender o que significa você dizer que os valores de uma função, né, f de x aqui, são aproximadamente, esse é um símbolo parecido com o da igualdade, né, mas é com 2 tiozinhos, aproximadamente, é o valor da função em um ponto, mais a derivada da função no ponto, multiplicado pela diferença do x com o ponto, tá bem? E quando a gente subtroca uma função por essa aproximação aqui, né, a gente chama a aproximação de aproximação linear da função.
Ou então a função afim que aparece nessa fórmula, a função afim L de x igual a f de p, mais f' de p x menos p, ela é chamada de linearização da função f no ponto P. Tá bem? E aí a primeira equação aqui, ela é a mesma coisa que dizer que f de x é aproximadamente a sua linearização. Então, isso daí nada mais é do que uma reformulação da definição de derivada. A gente motivou aqui a definição de derivada como um cálculo de uma taxa de variação instantânea, que geometricamente é o coeficiente angular de uma reta tangente. Entretanto, a gente poderia ter motivado a definição da derivada desse jeito aqui, que é através do estudo das aproximações, tá bem? Então, eu vou fazer uma deduçãozinha aqui para explicar essa parte. Então, é a parte das aproximações lineares. A ideia da coisa é a seguinte: digamos que você conheça o valor de uma função em um ponto. A gente conhece alguns valores das funções trigonométricas em alguns pontos. A gente sabe que o logaritmo natural de 1 é 0, não é verdade? Então, digamos que a situação seja essa, que você conheça o valor real, o valor, né, de uma função em algum ponto. A pergunta é como que isso dá informações a respeito dos valores que a função assume perto desse ponto. Então, digamos que você queira fazer uma expansão da seguinte forma, de escrever f de x como sendo o valor conhecido da função num certo x0, eu estou chamando aqui de x0, aqui eu estava chamando de p ali nos slides, tá bem? E aí vamos escrever a função então como uma função afim, ou seja, uma constante mais um número que multiplica x aqui, menos x0, tá bem? Mais uma função erro, que eu vou chamar aqui de x menos x0. Então, nós temos esse pedaço aqui, afim, e aqui eu tenho o erro, tá certo? O erro. Então, a ideia é a seguinte, eu vou olhar, vamos ver, assim, fazendo de conta que a função é uma função afim, onde essa letra A vai ser ainda determinada, eu tenho um erro associado a isso, que é dado pela diferença da função de verdade com essa função afim que eu estou tentando moldar para aproximar a função original, tá bem? Então esse Azinho, quer dizer, esse A grande, vai ser um número real a ser determinado, tá bem? E aí vamos pegar essa equação e trabalhar um pouco nela. Eu vou subtrair o f de x0, eu vou ficar com f de x menos f de x0. Vou deixar do lado direito a parte linear, a x menos x0, e o erro, e de x menos de x0. O erro expresso em termos da diferença, aqui nesse caso. Né? E agora eu vou dividir tudo por x menos x0, então eu vou ficar com f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 igual a mais o erro dividido por x menos x0. E aí eu vou tomar o limite de x indo para x0 dos dois lados dessa igualdade aqui. Então, tomando esse limite, eu tenho o seguinte, eu vou então tomar o limite, né? Limite de x indo para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é a. A é uma constante, então o limite de a fica a mesmo. E eu tenho também o limite do erro, né? Do erro agora relativo, né? É o e x menos x0 dividido por x menos x0 quando o x vai para x0. Então observem o seguinte, observe que se eu escolher o meu coeficiente angular a da função afim, que é minha candidata à aproximação da minha função f,
como a derivada da função, né, se eu tomando o a como f' de x0, eu tenho que o lado esquerdo aqui é a própria derivada da função, né? Então vejam como existir um número real a, tal que o limite do erro relativo aqui, né, nessa estimativa, vai a zero, é equivalente à função ser derivável no ponto x igual a x0. Então tem uma equivalência, isso é mais uma caracterização do que significa uma função ser derivável em um ponto, né? Então tomando esse a aqui, a gente fica com f' de x0 igual a f' de x0, mais o limite do erro relativo, aqui a diferença, e cancelando isso daqui, a conclusão é que esse erro ele vai tender a zero quando x tende a x0. Tá bom? Então o que esse cálculo mostra bom, vou repetir, né? É que quer dizer, existe um número real a, de modo que nessa tentativa de aproximação, o erro relativo à diferença tende a zero quando a diferença tende a zero. Esse número a existe sem somente ser a função é derivável no ponto, e nesse caso o a é a derivada da função no ponto aqui, tá bem? Então a gente pode refrasear a definição de derivada em termos desse cálculo aqui, envolvendo uma aproximação e um erro, tá bem? E é daqui que vem a motivação para chamar, então, de aproximação linear a função afim que aparece nesse cálculo com o seu coeficiente angular tomado igual à derivada da função no ponto, né? Então, com isso, a gente tem a linearização de f em torno de x0, também conhecida como aproximação linear, né? Aproximação linear. É essa função afim, L de x, definida como o valor conhecido mais a derivada nesse valor conhecido multiplicado pela diferença. Então vejam que além de conhecer o valor da função no x0, para isso aqui funcionar, você tem que conhecer também o valor da derivada da função no ponto x0, né? Não basta conhecer só o valor, tem que conhecer também o valor da derivada. Tá bem. E aí, usando isso, a gente é capaz de aproximar uma série de funções aí, a partir desse cálculo aí, né? Tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Vou começar com um exemplo básico, um exemplo do seno, né? Tá certo? Então, o primeiro exemplo, acho que é um exemplo que aparece bastante na física, quando você estuda o pêndulo com pequenas oscilações, né? Na dedução da equação desse movimento surge essa aproximação, por exemplo. Então, como primeiro exemplo, a gente pode pegar a função seno de x e olhar para ela em torno do x0 igual a zero, né? Tá bom? Então vejam que nesse caso a gente sabe que f de x0 é zero, né? F de x0 é o seno de zero, que é zero. E também a gente sabe que a derivada da função é o cosseno de x, e o cosseno de x no zero é 1. Né? Então, f' de x0 é cosseno de zero, que é 1. Tá bem? E, portanto, a linearização da função seno de x em torno do x0 igual a zero nada mais é do que pela fórmula aqui, 0 mais a derivada, que é 1 vezes x menos 0. E, portanto, a linearização
da função seno de x em torno do zero é simplesmente a função L de x igual a x. E a gente conclui, então, que seno de x é aproximadamente x quando x é aproximadamente zero. Né? Essa é a conclusão que a gente tira daqui. Então, isso aqui é só uma primeira aula sobre aproximações, porque sempre que você fala de uma aproximação, você tem que falar qual que é o erro cometido, senão o que você está falando não faz sentido nenhum, né? Então, o que eu digo aqui é que a função seno de x é aproximadamente x quando x é aproximadamente zero. E, rigorosamente falando, o que isso significa é que o erro cometido nessa aproximação aqui, o erro relativo, né, quando eu faço seno de x menos o x e divido por x menos x0, né? Isso aí vai tender a zero quando o x tende a zero, tá bom? Que nada mais é do que o limite trigonométrico fundamental, tá certo? Então, se você olhar para esse cálculo aqui, naquele caso, você vai reconhecer que o que está sendo dito aqui, dizer que esse erro aqui relativo vai a zero, é nada mais, nada menos do que exatamente calcular o limite trigonométrico fundamental, tá bom? Então isso aqui está relacionado com o limite trigonométrico fundamental. E, bom, essa é uma fórmula bastante conhecida, tá bem? Em termos do gráfico, isso significa, então, que a gente tem muito perto do zero, aqui o gráfico da linearização, o gráfico y igual a x, que é igual a L de x, e nós temos a função seno passando aqui, né? Então a reta tangente no zero tem inclinação 1, e se você olhar de muito, muito, muito perto, você não vai ver diferença entre o gráfico da função seno e essa reta que eu desenhei aqui, tá certo? Então a função seno ela vai passar aqui e vai passar muito, 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 muito pertinho, tá bem? Desde que você esteja suficientemente perto do zero, né? Então aqui a gente teria um y igual a seno de x, e a gente já nem vê mais a diferença entre essas funções, né? Então, intuitivamente falando, é isso no gráfico, né? Vamos fazer aqui os gráficos. Vamos colocar o gráfico da função seno e o gráfico da linearização. Veja que a linearização nada mais é que a função cujo gráfico é a reta tangente. A gente já lidou com isso antes, né? E o que eu estou dizendo é que quando você se aproxima o suficiente dessa figura aqui, perto do zero, a linha verde, que é o seno, e a linha preta, que é a reta, já não podem mais ser distinguidas, tá certo? Então, por exemplo, para o valor 0,01, a gente tem que o seno é aproximadamente 0,01 mesmo, tá bom? E o erro se comporta como descrito nessas equações, né? Você precisa analisar o erro, tá bom? Isso aqui também bate com a intuição que o ciclo trigonométrico dá, né? Porque no ciclo trigonométrico você tem o seno de um ângulo muito pequenininho aqui, a gente, intuitivamente falando, faz sentido você achar que é aproximadamente o arco, né? Então, para um arco muito pequeno, o seno é aproximadamente o próprio arco, tá bom? Então, esse é o exemplo meio paradigmático, né? Para a gente entender isso daí. E vamos ver agora alguns outros exemplos. Então, bom, o primeiro exemplo é esse do seno, né, que eu acabei de fazer aqui. E então, só para observar a última parte do exemplo. Então, em particular, né? Em particular, a gente pode dizer que o seno de 0,1 é aproximadamente 0,1, tá bem? E aí o exemplo propõe o seguinte também, digamos que vamos comparar esse valor aproximado com o valor que uma calculadora vai dar para o seno de 0,1.
Só para verificar mais ou menos como é que está essa aproximação. Tá bem? Então, verificando em uma calculadora, vocês podem ver o seguinte, vocês podem ver que, então, o que a calculadora diz é que o seno de 0,1 é aproximadamente 0,09983, truncando aqui nessa casa decimal, tá bom? E, pois bem, então, o erro, nesse caso, o erro absoluto que a gente calcula entre a nossa aproximação e esse valor de referência da calculadora aqui, que ele próprio também é uma aproximação, tá certo? O que a calculadora te dá sempre é uma aproximação, mas comparando esse valor de referência com o nosso valor, a gente descobre um erro absoluto aqui de 0,09983 menos 0,1. Esse erro absoluto, ele dá, então, 0,0001665. Bom, aqui é tudo aproximado, né? Vamos deixar assim. Então vejam como a nossa aproximação em termos absolutos, né, em termos realmente da diferença do valor de referência por valor que a gente obteve, o primeiro dígito não nulo depois da vírgula é o quarto aqui, né? A gente tem esse 1 aqui. Tá bom? Então essa é uma aproximação correta até pelo menos a terceira casa decimal, tá bom? E com isso, né, a gente tem, bom, então a informação é essa, né? Se é bom, se é ruim, depende do que você vai querer fazer com isso, né? Se você tiver que multiplicar isso por números muito grandes, essa coisa que parece pequena pode se tornar grande também, né? Então, é difícil nesse momento falar se é bom ou se é ruim, né? Nas disciplinas de cálculo numérico que vocês estudam com mais cuidado essas coisas, tá certo? Essas questões de aproximações, etc. Isso no cálculo 1, a gente toca muito superficialmente nisso. Vocês vão estudar mais numa outra disciplina, tá bom? Então, vamos para o segundo exemplo, uma outra função, que é a função raiz cúbica de 1 mais x. Então, a raiz cúbica de 1 mais x em torno do x igual a zero, né? A gente conhece o valor dela no zero, a derivada a gente também conhece o valor no zero, e, portanto, a gente vai ser capaz de aproximar os valores da raiz cúbica de 0,95 e de 1,1, a partir do valor conhecido da raiz cúbica de 1, que nessa função aí corresponde ao x igual a zero, né? Então, agora, no segundo exemplo, a gente tem a raiz cúbica de 1 mais x, e nós temos um ponto de interesse aí, que é o x0 igual a zero. Então, em primeiro lugar, é importante conhecer o valor da função no ponto, tá certo? Que é a raiz cúbica de 1 mais 0, que é 1. E aí eu tenho que derivar a minha função para calcular a linearização, e a derivada, nesse caso, ela é 1/3, que é o expoente, multiplicado por 1 mais x elevado a 1 menos, né? 1/3 menos 1, perdão, é 1/3 menos 1, vou colocar aqui, 1/3 menos 1, multiplicado pela função de dentro, multiplicado por 1 mais x', né? Então, essa derivada de dentro é igual a 1, e o que a gente tem como derivada aqui é 1/3 menos 1 é igual a menos 2/3, então a derivada é 3 raiz cúbica de 1 mais x quadrado, dividindo 1, e essa segunda derivada aqui é igual a 1, né? Então essa é a derivada da função raiz cúbica de 1 mais x, de modo que a derivada no zero é 1/3, né? Então, em particular, a derivada no x0 igual a zero é 3, 1
mais 0 quadrado na raiz cúbica, e isso é 1/3, né? Então aqui é 1/3. Então esse que é o coeficiente angular da reta tangente, e é o coeficiente angular da aproximação linear também, né? É o nosso A, da função afim envolvida aí. Então eu já consigo descobrir o seguinte, que a aproximação linear, de acordo com essa fórmula aqui, né? L de x é f de x0, que é 1, mais, né, f' de x0, que é 1/3, multiplicado por x menos x0, que é x menos 0. Portanto, a aproximação linear é que a gente tem, então, 1 mais x sobre 3. Certo? Para x muito próximo de 0, a função vai ter valores muito próximos de 1 mais x sobre 3. E é daqui que vão sair as aproximações, né? Então, a gente quer aproximar a raiz cúbica de 0,95, aproximadamente, né? Então, vejam que isso aqui corresponde à raiz cúbica de 1 mais menos 0,05, né? Para dar a raiz cúbica de 0,95, eu tenho que tirar 0,095 do 1, né? Tem que tomar cuidado aqui para não se confundir. É a raiz cúbica de 1 mais x que eu derivei, né? Tá bom? E, bom, isso aqui, então, é aproximadamente, pela linearização aqui, né? 1 mais menos 0,05 dividido por 3, que é igual a 2, a gente pode fazer a continha aqui, vamos fazer, então é 3 menos 0,05 dividido por 3. Aí atenção nesses problemas com o que é igual, o que é aproximado, tá bom? Né, cada passagem aqui às vezes é igual, às vezes é aproximado. Nesse caso aqui é igual, por exemplo, aqui era aproximado. Então aqui é 2,95 por 3. E esse daqui, ele é igual a 0,98. Aí tem uma dízima, né? 3. Tá bom? Quer dizer, a conclusão, então, é que, sabendo a derivada, conhecendo a aproximação linear, você tem como dar um bom chute a respeito desse valor aí. E o bom chute é esse daqui, né? Então, e o que a gente não está discutindo com detalhes aqui é o quão bom é esse chute, tá certo? A gente está só dando o chute e, eventualmente, comparando com o valor de uma calculadora, tá bom? É isso. Então, é até um pouco de exagero chamar isso de chute, né? Quer dizer, tem um pouco melhor que um chute. Então, raiz cúbica de 0,95 fica aproximadamente igual a 0,9833, né? Uma dízima, né? Então, é assim que a gente usa essas aproximações lineares aí. Que tal? Tudo bem? Tem um outro, né? O exercício pedia também o 1,1, raiz cúbica de 1,1. A raiz cúbica de 1 é muito parecido, né? Então agora a raiz cúbica de 1,1 é aproximadamente quanto? Então veja só, 1,1 é 1 mais 0,1, né? Então a gente tem que escrever em termos da função, né? É 1 mais 0,1. E aí 1 mais 0,1 na raiz cúbica, de acordo com a linearização, é aproximadamente 1 mais 0,1 sobre 3. E, bom, esse aqui, então, é 3. Vamos fazer assim, 3 mais
0,1 sobre 3, 3,1 dividido por 3, então esse daqui é 1,3333, né? Tá bom? Aliás, não, é que tem um zero, né? Aqui. É zero. Que quando multiplica esse por 3 aparece o 1, né? Tá bom? Pronto, então essa é a estimativa que eu tenho para a raiz cúbica de 1,1, né? Então, a raiz cúbica de 1,1 fica aproximadamente 1,0333. Pronto, então lembre-se que eu disse que uma das aplicações do cálculo 1 é você produzir tabelas de valores de funções, né? Então aqui já tem um primeiro passo, né? A partir dos valores de uma função e da derivada da função em um ponto, a gente é capaz de dizer mais ou menos quanto vale a função em torno desse ponto. E já é alguma coisa, né? Já é um começo. Tudo certo? Então, eu cheguei a comparar com a calculadora aqui, nesse exemplo. Então, comparando com a calculadora, uma calculadora de bolso mesmo, nada demais, tá certo? Acho que eu fiz no celular mesmo. A gente pode pegar o seguinte, pro 0,95, tá bom? A gente tem o seguinte, o que a calculadora diz que é a raiz cúbica de 0,95 a minha calculadora diz 0,983047 e a minha estimativa aqui com a derivada é 0,9833, né? Truncar, quer dizer, é de bom tom aqui colocar pelo menos o mesmo número de cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Então a gente tem um erro absoluto aí de 0,000286, tá bem? Então esse aqui é o nosso erro absoluto quando é utilizado como valor de referência o da calculadora, né? Tá bom? E se porventura a calculadora usasse o mesmo método de aproximação que eu estou usando aqui? Bom, a gente já tem um erro absoluto igual a zero, na verdade, mas a calculadora faz um pouco melhor, né? Ela tem métodos um pouco mais robustos para fazer essa conta, tá bom? E vejam que eu estou sempre falando erro absoluto, absoluto. Então isso tem a ver com o seguinte, tem a ver com essa seguinte noção aí, né? Veja que a gente está calculando tanto para o seno quanto para a função raiz cúbica de 1 mais x. Eu peguei e fiz esse cálculo aí do valor real menos o valor aproximado em valor absoluto, né? Entendendo que o valor real é um valor de referência, né? Tá certo? A gente chama de real esse valor de referência da calculadora, por exemplo. E a gente pode calcular também o erro relativo, tá certo? Que é esse erro absoluto, que é a diferença entre os valores mesmo, dividido pelo valor aproximado. Quer dizer, isso aí sai um erro percentual, digamos assim, né? Tá bom? Então, essa é uma medida importante também, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês podem pensar no seguinte, vocês podem pensar se é melhor ou pior o seguinte. Digamos que alguém aqui chute o tamanho dessa mesinha aqui, tá certo? E eu venho aqui e meço a mesinha e a gente consegue ver, por exemplo, você erra aí por 10 centímetros, tá certo? Então, digamos que alguém errou por 10 centímetros o tamanho dessa mesa aqui. E, por outro lado, a gente pode falar para alguém chutar aqui a largura desse auditório aqui, de ponta a ponta. E digamos que você erre por 3 metros,
o tamanho desse auditório aqui. Você pode se perguntar se é melhor ou pior errar por 10 centímetros o tamanho dessa mesa, que é pequena, ou por 3 metros o tamanho desse auditório, que é grande, tá certo? E uma maneira de comparar essas duas coisas é olhar para o erro relativo. Então veja que, nesse caso, nós teríamos erros absolutos grandes. Quer dizer, grandes, muito diferentes, né? Um erro absoluto de 10 centímetros, o outro erro absoluto de 3 metros. Entretanto, é importante olhar para o erro relativo, tá certo? Que ele sim daria alguma intuição sobre se é melhor errar aqui por 10 centímetros ou no grande aqui por 3 metros, tá bem? Então é importante nesses problemas também pensar nesse erro relativo, tá certo? Que nesse caso aqui ficaria assim, né? Então, erro relativo, veja como ele está expresso aqui como o absoluto dividido pelo valor aproximado, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente teria o seguinte, eu vou fazer agora para o 1,1, erro relativo na aproximação. O absoluto eu calculei para o 0,95, o relativo eu vou olhar na aproximação raiz cúbica de 1,1, é aproximadamente 1,033, tá bom? Então eu vou pegar o valor da calculadora, a calculadora diz que a raiz cúbica de 1,1 é 1,03280, né? Eu tiro aqui o 1,03333, então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente divide isso daqui por 1,03333, tá bem? Então, alguém me canta esse valor, alguém faz a conta e me diz quanto é que dá, por favor? Para a gente descobrir o percentual no erro nessa continha aí. É só para ter uma ideia, né? Só para ver como é que funciona. Então, nesses próximos problemas eu vou falar mais do erro relativo, tá? Mas tendo os valores, dá para fazer essas brincadeiras com a calculadora mesmo para entender como é que dá, né? O erro absoluto eu já tinha escrito aqui, como erro absoluto eu tenho 0,001053, porém para calcular o relativo eu preciso dividir isso por 1,03333, então, certo? E isso aqui vai me dar aí quanto? Tá, então vamos com calma. Você falou aqui, tem um 10 a menos 3, né? E quem que aparece aqui? Ok, então eu vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, tá. Então, veja só, esse menos aqui, ele está relacionado com qual diferença que fez, né? Se fez o aproximado menos o real ou o real menos aproximado. Em todo jeito, quando a gente fala de erro absoluto, nesse sentido a gente está pegando o valor absoluto. Então, a gente ignora o sinal, né? Ignora o sinal. E aí o que é relevante aqui, o que eu acho que o que é principal nesse número aqui, é o número que está escrito menor de todos. Realmente o que é importante aqui é a potência menos 3 aqui, né? Tá certo?
porque é ele que diz a ordem de grandeza do erro relativo. Tá? Então vejam como, se a gente efetuar essa multiplicação, tem que puxar 3 casas para o lado, né? A gente vai ficar com 0,000193258,7, né? Tá bem. E a gente tem um erro percentual, então, muito pequeno, né? Tá certo? Vejam que isso é, por exemplo, inferior a 1%, né? 1% seria um 0,01. A gente tem o erro relativo aqui acontecendo já nessa outra casa decimal aqui. Então, né, você pode achar que o erro absoluto é grande, entretanto o erro relativo aqui ele vai ser muito, ele é realmente pequeno, né? E é esse erro relativo que tende a zero quando eu me aproximo do meu ponto de referência, tá bom? É isso aqui que... Então, procurem sempre comparar, né, nesses problemas de erro, de aproximação, façam esse jogo de comparar né, as suas estimativas com as estimativas de outra máquina, aí, né, de uma calculadora, tá bom? E é isso aí. Então, vamos continuar agora com o seguinte, eu quero só listar algumas aproximações clássicas, tá bom? Então, se vocês fizerem as continhas, vocês vão poder demonstrar essas seguintes aproximações, tá bom? Uma aproximação um pouco estranha para o cosseno, né? Veja que como a derivada do cosseno é zero, no zero, a aproximação linear, ela é uma reta horizontal, né? É um pouco estranho, mas é isso que dá mesmo, né? Então, o cosseno de x ele é aproximadamente 1, quando o x está próximo de zero. Assim como o seno de x é aproximadamente x. Essa a gente já fez. Uma importante também é a exponencial, tá bom? A exponencial, ela é aproximadamente 1 mais x, em torno do zero, tá certo? É aquela reta de inclinação 1, que passa pelo ponto 0, 1. Assim como a função ln de 1 mais x também é bem aproximada por 1 mais x, tá bom? E lembrem-se que até o momento, na verdade, a gente não sabe os valores da função exponencial e logaritmo, tirando para o único ponto, né? Tá bom? Então aqui já tem alguma informação aí sobre como que essas funções se comportam perto do zero, né? Para valores pequenos, tá bom? A exponencial de valores pequenos e o logaritmo de 1 mais x para valores pequenos, ou seja, a função logaritmo em volta do 1, tá bom? Próximo do ponto 1. E bom, não teria por que parar por aqui, tá? Então a gente não tem tempo de discutir essa parte aqui no cálculo 1, mas eu recomendo vocês darem uma olhada nisso, e com certeza quando vocês estudarem cálculo numérico vão aparecer essas aproximações melhores, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente faz uma aproximação linear, a gente pode fazer uma aproximação quadrática, ou cúbica, ou quártica, ou quíntica, ou etc., desde que a função a ser aproximada tenha as derivadas, né? A função precisa ser derivável tantas vezes quanto você necessitar, tá bom? E aí a fórmula fica assim, olha só. Então, quando a gente olha para essa fórmula aqui, f de x é aproximadamente f de a, f' de a, x menos a, mais... Então, se parar aqui, a gente tem a aproximação de ordem 1, a aproximação linear. Entretanto, se você começar a olhar para as próximas derivadas, vão aparecendo esses outros termos aqui. Então, veja só, aqui aparece um termo quadrático, e o coeficiente do termo quadrático, ele é meio vezes a segunda derivada da função no ponto. E aí, se você olhar agora para o termo de grau 3, para o termo cúbico, o coeficiente que aparece é o 1/6 da terceira derivada da função no ponto, multiplicado pela diferença ao cubo. E assim por diante. Então aqui vão aparecendo 1 sobre n fatorial. A regra é essa, né? Aqui é 2 fatorial, 6 é 3 fatorial. O termo de grau 4 vai ter 1 sobre 4 fatorial, tá bom? Multiplicado a quarta derivada. E por aí vai. O nome dessas aproximações é polinômios de Taylor, tá bem? Esses são os polinômios de Taylor de uma função que tenha derivadas de ordem razoável, tá bom?
E vocês encontram isso no livro, na página 231. Então, quem quiser ver mais detalhes sobre isso, tem lá um projeto aplicado que vai te falar mais sobre isso. E, evidentemente, na medida em que você aumenta a ordem da sua aproximação, você vai ter erros relativos cada vez menores, assim como você espera ter erros absolutos também cada vez menores, né? Você vai ter aproximações melhores e melhores, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente seria capaz de aproximar o cosseno por uma parábola, por exemplo. Em vez de aproximar por uma reta, a gente poderia tentar aproximar por uma parábola, ou uma cúbica, ou uma quartica, e assim por diante. Tá? Então tem todo um caminho que pode ser seguido a partir daqui, mas a gente vai falar de outras coisas, na verdade. Então, vamos ver agora a parte das diferenciais, que é um formalismo que te ajuda a estimar diferenças. Então, agora tem uma pequena mudança de perspectiva aqui. Em vez de aproximar os valores de uma função, dos valores eles mesmos, digamos que a gente queira estimar, na verdade, as diferenças entre valores conhecidos e valores que não são conhecidos. Tá bem? Então surge esse formalismo das diferenciais, que é expresso por esses símbolos aqui, né? Esse dy igual a f' de x dx, né? dx. Falando dessa equação aqui. Então, o que está por trás dessa notação, né, isso aí é tipo um desdobramento da notação de Leibniz, é o seguinte. Então, falando de diferenciais agora, a gente tem o seguinte, a gente tem que, para uma função y igual a f de x, cujo um valor seja conhecido, né, y0 igual a f de x0, a gente denota, como de costume, o delta y como f de x menos f de x0, que nada mais é do que y menos y0, e o delta x é o nosso x menos x0 de sempre, a diferença simples, né? Então, reescrevendo o que estava escrito aqui antes, né, a gente tem o seguinte, a gente tem que delta y é exatamente igual à derivada da função f no x0 multiplicado por delta x mais o erro associado a esse delta x, né, onde o limite do erro associado a delta x, quando dividido por delta x, e delta x indo a zero, no limite dá zero. Tá? Ou seja, a gente estima a diferença, né, pensando aqui nessa equação, a gente estima a diferença pela derivada multiplicado pela diferença original. E aí tem essa notação dos d's, das diferenciais, né? E aí a gente escreve assim, que dy é igual a f' de x dx. Então, isso daqui é o que se chama de diferencial de y igual a f de x. Tá? Esse formalismo das diferenciais, ele vai ser importante quando a gente falar de integrais, daqui a um mês e pouco, tá bom? Por enquanto, a gente vai usar ele para fazer aproximações, tá bom? Mas é um novo jeito de escrever as derivadas, tá bom? Essa aula de hoje é tudo reinterpretações da definição de derivada, na verdade, tá? A gente está só reescrevendo de vários jeitos o que significa uma função ser derivável. Então, vamos logo para uma aplicação, né? A aplicação básica é a seguinte. Um cubo tem uma aresta de 10 centímetros que você só conhece com uma margem de segurança de 0,1 centímetros. Tá bem? O que é bastante normal, né? Quer dizer, quando você mede uma coisa, você nunca tem certeza a respeito dessa medida. O que você tem é uma margem de segurança, né? Você tem uma margem de erro admissível ali, de acordo com seus instrumentos, não é verdade? Pois bem, e aí, digamos que eu queira saber o volume desse cubo,
E bom, eu vou calcular o volume a partir da aproximação que eu tenho da aresta, né? E a pergunta é, qual que é o erro que eu vou cometer ao fazer isso, uma vez que eu não sei exatamente o valor da minha aresta, né? Então, esse exemplo, a gente tem esse cubo medido com uma certa precisão aí, certo? E é isso, né? A questão é que o cubo, ele não é conhecido exatamente, ele é conhecido apenas aproximadamente, né? Ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor, né? A gente vai ter um cubo mais menorzinho aqui dentro também. E a gente não sabe exatamente que tamanho que tem o cubo. A gente só sabe que ele está nesses limites aí de mais ou menos 0,1. Então a gente conhece a aresta, né? X é a aresta. E a gente sabe então que o X, ele mede 10, né? 10 centímetros. Só que tem essa margem de erro, é 10 mais ou menos 0,1, né? Centímetros. Tá bom? E o volume, que é dado por x ao cubo, é a medida da aresta ao cubo, vai ter também uma variação de mais ou menos alguma coisa aí, né, de acordo com a aresta ser 10 mais ou menos 0,1. Então, o que a gente faz aqui é calcular a diferencial do volume, o dV, que é a derivada de x ao cubo dx. Ou seja, a diferencial do volume é 3x ao quadrado dx. E com isso, eu estimo a diferença de volume, né? Estimo então o meu dV, substituindo os valores dados, né? Então, isso significa então que dV é igual a 3 vezes 10 ao quadrado, vezes o dx, que é o 0,1, né? 0,1. E então, o meu dV é 3 vezes 10 quadrado, vezes 10 a menos 1. Isso aqui me dá uma diferença de volume de 30 centímetros cúbicos. É isso. Então, né, se você não sabe a aresta a menos de um 0,1 centímetro, você também não vai saber o volume a menos de 30 centímetros cúbicos. Tá bem? É assim que o erro na medida da aresta se transfere para o erro no cálculo do volume, né? Então vejam como o que eu substituo esse aqui no meu dx, quer dizer, o jeito de usar é bem direto, né? Você substitui os valores, tá bem? Então aqui é o dx e aqui é o meu x, né? E aí eu simplesmente usei a fórmula da diferencial, tá bom? Então a interpretação é essa daqui, né? A diferença no cálculo do volume é aproximadamente a derivada multiplicada pela diferença do cálculo da aresta, tá bom? Esse é um primeiro exemplo, aí nesse caso. E o enunciado não falava nada sobre erro relativo, ele queria saber só o erro máximo, né? Olha só. Então, um possível erro de 0,1. Então, a diferencial, estimar o erro máximo possível no cálculo do volume. Então, eu digo que o erro máximo possível é 30 centímetros cúbicos. Entretanto, eu vou também calcular aqui, aproveitando o cálculo, eu vou aproximar também o erro relativo. O erro relativo. Então, nesse caso, o que é o meu erro relativo? Ele é a diferença nos volumes, que é o erro absoluto, tá bom? O erro total,
dividido pelo volume, né? Tá bem? Então, a expressão do erro relativo é dV sobre V, tá bom? Que é, então, 3x² dx dividido pelo V, que é x³, né? E, portanto, a conclusão é que o meu erro relativo dV sobre V, ele fica igual a 3 dx sobre x, certo? O que significa, então, que para x igual a 10 e dx igual a 0,1, então essa daqui é a geral, né? E dV sobre V é igual a 3, 0,1 dividido por 10, ou seja, isso aqui é 3 vezes 10 a menos 2. E é um percentual, né? Vejam como as unidades de medida se cancelam, né? A diferença de volume é centímetro cúbico, o volume é centímetro cúbico também. Isso aí sai uma taxa, né? É um percentual. Então, a conclusão aqui é que dV sobre V é igual a 3%, né? Tá bom? Então, o erro no volume com relação ao volume, a gente estima em 3%. Ele vai ser mais ou menos 3% do valor. De acordo com o seguinte aqui, né? Veja só, o volume do cubo de aresta 10 é 10 ao cubo, que é 1000, tá certo? E a minha diferença de volume aqui está estimada em 30 centímetros cúbicos. Então, o que está sendo calculado lá é isso, é esses 30 centímetros cúbicos dentro dos 1000 centímetros cúbicos do cubo, o que dá realmente o 3% aqui. Tá? Então, está aí mais uma aparição aí do erro relativo, tá bem? E do significado dele. Tá legal? Então, esse é o mundo das diferenciais, né? Se você precisar estimar aí erros de diferenças, coisas assim, você pode aplicar esse formalismo aí. Muito bem. Então, eu vou comentar rapidamente esse exemplo trigonométrico. Tá? Eu estou dedicando a aula de hoje um pouco também para essas derivadas de funções trigonométricas. E nesse exemplo aí a situação é assim, você tem um triângulo retângulo que tem um lado de 20 centímetros e o ângulo oposto medido como 30 graus, e aí tem um erro na medida do ângulo, tá bom? Digamos que você queira medir a hipotenusa, a pergunta é qual que vai ser o erro no cálculo da hipotenusa. Então, é uma situação parecida, né? Só que a fórmula aqui não é uma fórmula polinomial, como a de volume, mas sim uma fórmula trigonométrica, de acordo com o que está dado no problema. Aí, né? Então, a gente tem um triângulo retângulo, aqui, que tem um ângulo de 30 graus, mais ou menos 1 grau, com lado oposto 20 centímetros, tá bem? E a pergunta aqui é o quanto que eu erro no cálculo da hipotenusa, de acordo com esse erro aí na medida do ângulo. Pois bem, então eu expresso o meu x da seguinte maneira. Veja como x é igual a 20 sobre o seno do ângulo, vamos chamar de θ, o ângulo aqui, tá bem? Então, o seno do ângulo é o oposto sobre a hipotenusa, né? É 20 sobre x. Então, eu resolvo aqui em x e obtenho que x é 20 sobre o seno. Agora, 1 sobre seno tem nome, né? 1 sobre seno é cossecante. Então, o que a gente tem aqui é que x é 20 vezes a cossecante do ângulo. Tá bom?
E aí, aplicando as diferenciais, o que eu vou fazer é que eu vou calcular dx, né? É isso que eu quero saber, dx. Então, eu vou ter que derivar a cossecante, tá bom? E aí, nesse caso, eu não vou deduzir a fórmula, vou deixar para vocês deduzirem. Eu vou apenas usar qual que é, tá bom? Mas a dedução é muito parecida com a da secante. A da secante eu fiz aqui, né? Pois é, então a gente tem que dx é d de 20 vezes a cossecante de θ dθ. Então, o dθ é o que é dado, é o mais ou menos 1 grau, né? E aí eu fico então com dx é 20 vezes a derivada da cossecante dθ, e a derivada da cossecante, eu vou falar para vocês que ela é menos a cossecante vezes a cotangente, tá bom? Então isso vocês podem deduzir aí. Menos 20 vezes a cossecante de θ vezes a cotangente de θ dθ. Então essa daqui é a diferencial da hipotenusa com relação a variações no ângulo oposto ao lado de medida 20, certo? Pois bem, aí você não pode se esquecer, num problema desse tipo, que o θ é em radianos, tá certo? Radianos. Lembrem-se sempre que quando você deriva uma função trigonométrica e você usa as fórmulas do cálculo 1, a função trigonométrica ela está recebendo radianos, tá? Então, num problema como esse, a gente tem que converter os graus para radianos, tá bom? E observar que, bom, 30 graus é π sobre 6 radianos, corresponde, né, a π sobre 6 radianos, assim como 1 grau é, bom, 1 grau é π sobre 180 radianos, né? É 1/180 de π, de meia circunferência, certo? E aí, feito isso, a gente já pode substituir na nossa fórmula e descobrir então que dx é igual a menos 20, que multiplica a cossecante de π sobre 6, vezes a cotangente de π sobre 6, e o dθ é o meu π sobre 180. Tá bom? E efetuando isso daí, sai o valor de dx. Eu vou simplesmente pular para a resposta, vocês podem verificar qual que é depois, tá bom? Então, efetuando, calculando a cossecante, a cotangente desse π sobre 6, efetuando, você descobre que a variação da hipotenusa, a diferencial da hipotenusa, é menos 2 raiz de 3 sobre 18 π, tá bem? E é esse número que vai te falar, então, aproximadamente aí, qual que é, né, o erro absoluto. Então, o erro absoluto, você ainda some com esse sinal aqui, né, tá bom? Essa é uma estimativa da diferença. Se o que você quer é estimar o erro absoluto, você tem que calcular em valor absoluto. E aí fica 2 raiz de 3π sobre 18. Tem que efetuar, né? Não, aí vocês podem fazer depois. Então tá mais um probleminha trigonométrico aí, né? Certo, alguma pergunta? E aí fica uma ponta aqui para o futuro, né, que a gente vai voltar a usar diferenciais, de fato, quando a gente falar de integral. Por enquanto, as diferenciais ficam sendo como um instrumento para você aproximar diferenças. E diferenças relativas também, se for o caso, né? Quando você calcula o dx sobre x, dy sobre y, dv sobre v, tá? Então a gente volta a falar das diferenciais apenas agora, daqui a um tempo, quando a gente for falar de
integral. E para encerrar a aula de hoje, eu vou falar para vocês como que usa a regra de L'Hopital, tá bem? Então, mais uma aplicação da derivada é a seguinte, é a de cálculo de limites, tá certo? Algumas indeterminações, elas podem ser eliminadas dos limites aplicando a regra de L'Hopital, tá? Então, vejam só, digamos que você tenha duas funções deriváveis e uma delas com a derivada não nula, tá bom? Isso tudo em torno de um ponto A. E aí você supõe que os limites dessas funções vão a zero, quando o x tende para o A. Ou então vão para mais ou menos infinito, tá? Ou seja, que o quociente seja um limite do tipo indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá bom? A gente está aqui trabalhando nessas indeterminações. Então a regra de L'Hopital diz que o limite do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas, desde que ele exista, desde que esse segundo exista, tá bom? Então esse é o enunciado da regra de L'Hopital. E aí vamos ver aqui como que alguns limites podem ser calculados a partir dela, tá bem? Eu acho que hoje ainda não terei tempo de mostrar quando que não dá, porque a regra de L'Hopital também não é que ela resolve qualquer coisa. Existem quocientes que a regra de L'Hopital não te leva a conclusão nenhuma também. Mas vamos ver alguns em que leva. Então, vamos começar com esse primeiro. O primeiro, você vê, tanto o primeiro quanto o segundo, a gente sabe fazer sem regra de L'Hopital. A gente aprendeu, né, como que você usa expressões, quer dizer, identidades algébricas aí para eliminar as indeterminações e calcular os limites. Usando a regra de L'Hopital, fica assim. Vamos considerar esse primeiro. Isso que eu vou fazer aqui funciona para qualquer quociente de polinômios, tá certo? A regra de L'Hopital, ela dá conta de avaliar esses limites aí para quocientes de polinômios. Então, vamos pegar essa indeterminação aqui, um x³ menos 8 sobre x menos 2. É aquela coisa, você ia fatorar o x menos 2, cortar e calcular o limite, não é verdade? É assim que calcula esse limite, quando o x tende a 2. Então, esse daqui, primeira coisa, né? Então, para aplicar L'Hopital, você tem que estar numa situação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá bom? Então, de fato, esse aqui está indo, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? É 8 menos 8 dividido por 2 menos 2. Isso é uma coisa que tem que ser verificada a fim de aplicar a regra de L'Hopital. Então, a gente pode tentar aplicar, né? Por que tentar? Por causa do seguinte, então vamos derivar em cima e embaixo. Aqui não é regra do quociente. Eu não estou derivando o quociente, eu estou derivando o numerador e o denominador, tá bom? É assim que funciona essa regra de L'Hopital. Então, a derivada do numerador é 3x², enquanto que a derivada do denominador é igual a 1. E aí vejam como o novo quociente, quer dizer, o quociente das derivadas, não é mais uma indeterminação, perto do x igual a 2. Então, veja só, né, o limite do quociente das derivadas, quando x vai a 2, ele é 3x² sobre 1, no limite, né? X indo a 2, aqui é 1, aqui é 3x². E esse novo limite não é indeterminação nenhuma, isso aqui é simplesmente 3 vezes 2² sobre 1, que é então 3 vezes 4, que é 12. E a regra de L'Hopital funciona assim, uma vez que esse limite aqui existe, o original existe e é igual a ele. Essa que é a afirmação, né? Vamos olhar para o enunciado? Aqui. O enunciado diz isso, olha aqui.
o limite original é igual ao limite dos quocientes das derivadas se, né, o importante é isso aqui, se o limite do lado direito existir, ou então for mais ou menos infinito, tá bom? Então, nesse caso, uma vez que existe, né, a gente pode concluir que o original ali é igual a 12 também. X ao cubo menos 8, x menos 2 é 12. Tá bom? Então é assim que a regra de L'Hopital te ajuda a calcular limites de funções racionais. Mas não se enganem, né? Porque para calcular derivadas a gente precisou calcular limites e antes de ter derivada não tem regra de L'Hopital e, portanto, né, a regra de L'Hopital é só uma maneira nova de chegar a uma mesma conclusão, mas esses limites, sem saber calcular um limite desse tipo, a gente não sabe derivar as funções e a gente, portanto, não tem regra de L'Hopital. Então, cuidado com essa questão lógica, né? É claro que na prática a gente pode simplesmente usar a regra, né? Então, nesse segundo exemplo, o que vai acontecer é o seguinte: eu tenho agora uma quíntica por uma quártica e vamos derivar em cima e embaixo e ver o que acontece, né? Então, é um x5, 6x3, 8x mais 3 por x4 menos 1. O limite é x indo para 1, que é um exemplo, né? E vamos ver o que acontece. Então, a indeterminação aqui, ela é... primeiro tem que ver se tem indeterminação, porque pode ser que nem tenha, né? Então, vamos primeiro verificar as condições, verificando as condições da regra de L'Hopital, né? As condições. Então, de fato, em cima, aqui no numerador, a gente tem 1 menos 6 mais 8 menos 3, que é 0. E embaixo a gente tem 1 menos 1, que é 0. Então, ok. A gente está num limite em determinação do tipo 0 sobre 0. E agora, no primeiro exemplo, eu enfatizei aqui o caráter lógico da coisa, né? Mas na prática, na regra de L'Hopital, você tenta usar, e se der certo, deu. E se não der certo, bom, você apaga a sua conta. Então, eu vou simplesmente derivar em cima e baixo e ver o que acontece, tá? Então eu vou né, supondo, já querendo que dê certo, eu já vou colocar um igual logo aqui, tá bem? E já vou tentar aplicar a regra. Então eu vou calcular o limite de x indo para 1 e eu vou derivar em cima e embaixo. 5x4 menos 18x2 mais 8 e aqui eu tenho 4x cubo. Pois bem, então nesse caso, o que aconteceu, né? Quando x vai a 1, desapareceu a indeterminação. Esse limite aqui, ele é igual a 5 vezes 1, menos 18 vezes 1, mais 8, por 4 vezes 1. E então, eu tenho 5 mais 8, 13, menos 18 é menos 5 quartos, né? Essa é a conclusão desse limite aí. Então, é isso, né? Mas tudo depende de onde você chegou aqui, o limite existe, né? Se aqui tivesse outra indeterminação, aí teria que ver melhor, né? Então, tem um monte de exemplos que dá para praticar com isso. Vamos escolher mais alguns para fazer. Esse seno de AX sobre X, então é uma variação do limite trigonométrico fundamental, né? Então, vocês já sabem quanto que vai dar isso, né? Tinha um assim na prova, etc. A gente pode verificar, agora usando o L'Hopital, quanto que dá, né? Vamos escolher, talvez, bom, esse de baixo aqui é um polinomial, acho que... Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse polinomial. O trigonométrico fundamental, vocês podem fazer como uma curiosidade, mas o fato é que
isso já é conhecido, né? Vamos pensar nesse segundo agora, nessa função racional. E vamos jogar o x para 1, ver como é que fica. Então agora eu tenho uma função racional de grau 4 no numerador. E aqui é x cubo menos 3x2 mais 3x menos 1. O limite é para o x indo a 1, né? E aí vamos ver se isso está nas condições de L'Hopital, né? Eu tenho 1 menos 3 mais 5 menos 2 dá menos 1 menos 3 mais 5 menos 2. Aqui temos 3 menos 3, 0, 1 menos 1 dá 0, então dá 0. E embaixo a gente tem 1 menos 3 mais 3 menos 1, que dá 0 também, né? Então, é um 0 sobre 0, né? 0 sobre 0. E vamos sair derivando em cima e embaixo, então, para ver o que acontece, né? Eu vou... Mais uma vez eu vou ser otimista, né? Já vou tentar calcular usando L'Hopital sem nem saber se vai dar certo. Vou derivar em cima e embaixo e vamos ver o que acontece. Então eu já vou dizer que isso aqui é igual ao limite de x indo a 1 de 4x3 menos 3x2 menos 6x mais 5 dividido por 3x2 menos 6x mais 3, derivando em cima e embaixo. E aí, vamos fazer aqui mais uma verificação, né? Será que isso aqui é uma indeterminação ou não? Então, nesse caso, fica assim, né? Fica 4 menos 3 menos 6 mais 5, que é 9 menos 9, que é 0. Até aí tudo bem, o numerador se anular, né? Não tem importância, o negócio é o denominador, que está dando 3 menos 6 mais 3, e que é 0 também. Então, às vezes acontece isso. A regra de L'Hopital te leva de uma indeterminação para outra indeterminação. Isso acontece. Mas veja só, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital de novo, para tentar calcular essa nova indeterminação aqui. Então aqui, a gente chegou mais uma vez num 0 sobre 0. Entretanto, eu sou capaz de continuar tentando usar L'Hopital, né? A gente continua tentando, e eu vou derivar de novo em cima e embaixo, para ver se a gente chega a alguma conclusão sobre isso, né? Então agora eu vou ter o limite de x indo a 1. Então aqui é 12x2, derivando, né? Menos 6x menos 6 sobre o meu 6x menos 6. Então, veja só, né? Continuou dando errado, né? A gente, de novo, cai numa coisa de 0 sobre 0, porque fica 12 menos 6, que é 0, e 6 menos 6, que é 0 também. E, portanto, ainda temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, o que, por um lado, significa que o problema não foi resolvido, mas, por outro, significa que você pode tentar aplicar L'Hopital mais vezes, né? E é isso que eu vou fazer. Então, continuando a continha aqui, eu tenho o limite do quociente das derivadas, quando x vai a 1. Então, temos 24x menos 6, e agora, embaixo, fica só 6. E esse daí não é 0 sobre 0. Esse aí, na verdade, está dando o 24 vezes 1, 24 menos 6 sobre 6, que é, então, 18 sobre 6, né? 3.
Então esse aí deu 3. Pronto. Então a lógica da coisa qual que é, né? Uma vez que esse último limite existe e é igual a 3, o penúltimo existe e é igual a 3, uma vez que esse penúltimo existe e é igual a 3, o antepenúltimo existe e é igual a 3, e uma vez que esse existe e é igual a 3, o original existe e é igual a 3 também. Então foram aplicações sucessivas de regras de L'Hopital, tá bom? E a gente, né, consegue chegar a uma conclusão. Isso vai funcionar para qualquer função racional quando você se aproxima de algum ponto desse tipo, né? Tá bem? Então, se você tem duas funções racionais que têm um zero em comum, que é o que aconteceu nesse caso, né? Quer dizer, desculpa, uma função racional com dois polinômios que têm um zero em comum. Caso 1. Você sempre vai poder derivar os dois polinômios e chegar em alguma conclusão, tá bom? Sem ter que fatorar os polinômios. Então, ainda que para deduzir a regra de L'Hopital, a gente tenha usado enfim, os conhecimentos de limites, veja que isso aqui poderia ser feito para polinômios de grau alto também, né? Polinômios cuja dificuldade em fatorá-los pode ser maior, né? Então, nesse sentido, a regra de L'Hopital traz uma novidade técnica, né? Se você tem polinômios de grau alto, é melhor talvez você calcular usando o L'Hopital do que fatorando, dividindo polinômios e coisas assim, né? Ok, então a gente continua na próxima aula a partir daqui. Eu queria só dar uma dica para vocês. Então, a regra de L'Hopital, nem sempre o exercício vai vir prontinho para você usar ela, tá certo? Esse aqui, por exemplo, não é um zero sobre zero, nem um infinito sobre infinito. Entretanto, fazendo uma continha simples, você transforma ele num desses, tá bem? Então não esperem que os exercícios de regras de L'Hopital venham prontos. Você às vezes precisa manipular um pouco a expressão para conseguir aplicar a regra, né? E aí as notas de aula vão te dar aí as direções sobre isso, tá bom? Sobre esse tipo de coisa em que aparece uma diferença, tá certo? Ou talvez uma soma, né? Esse aqui também, um pouco diferente, né? Então as notas de aula tem tudo resolvido, mas eu vou fazer mais alguns na aula que vem, e inclusive mostrar que exemplos em que a regra falha, exemplos em que a regra não te leva a resposta, tá bom? Tá bom, e aí, comecinho da aula a gente resolve isso e partimos já para análise do que a derivada tem a dizer a respeito da função original, tá bom? Então é isso, até segunda, muito obrigado, e hoje a gente encerra aqui.